Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler esses 4 versículos que estão projetados, a partir do versículo 1. O texto diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu o que, irmãos? Um som, como de um vento. E esse vento era o que? Muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de quê? Línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E qual é a outra palavra que está em destaque no texto? Todos ficaram cheios do que, irmãos? Do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém, amados? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Oramos te agradecendo porque acreditamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós, como acabamos de cantar há pouco aqui. Exaltamos a tua grandeza e o teu nome nesse lugar, e te pedimos, fala conosco para a glória do Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto ele está inserido num contexto da ressurreição do Senhor Jesus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós vamos encontrar as manifestações de Jesus por um período de 40 dias ressurreto. Os irmãos lembram que Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. E é a partir dessa ressurreição que nós encontramos os registros históricos de Lucas no capítulo de número 1 e chegando até esse ato pentecostal, ou essa atividade pentecostal no dia de Pentecostes. Lucas, que é o historiador que registra esse texto, ele também é o historiador que mais vai falar da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Além de escrever o livro histórico de Atos dos Apóstolos, ele também escreve um dos evangelhos que tem por título o seu nome, é o Evangelho segundo Lucas. Nós citamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. É um evangelho que carrega o seu nome. Ele vai apresentar o poder e a manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus, principalmente na vida de Jesus. Mas na sua outra escrita, nessa que acabamos de ler, que é o texto de Atos dos Apóstolos, ele vai apresentar o poder do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, com esses 2 volumes de escrita, tanto o Evangelho quanto o texto de Atos, ele se torna, talvez, o evangelista que mais deixa e torna claro o quanto é importante uma pessoa viver sob a atividade do Espírito Santo, sobre a capacitação do Espírito Santo, sobre a ativação do Espírito Santo. Feita essa introdução, eu gostaria de perguntar: quantas pessoas gostariam de viver uma vida cheia do Espírito Santo, irmão? Quantas pessoas gostariam de aumentar a intensidade para viver assim um novo tempo na vida com o Espírito Santo, irmãos? Olhe para esse contexto. Os discípulos recebem no capítulo 1 uma ordem de Jesus para que eles permanecessem em Jerusalém, porque em poucos dias aconteceria um evento que mudaria por completo a vida deles. Quando nós lemos as cartas de Paulo aos Coríntios, Paulo vai citar que são cerca de 500 irmãos, mas quando a gente vê o cumprimento desse texto, o texto vai dizer que era cerca de 120 irmãos. É interessante notar isso, irmãos, que o Espírito de Deus veio de maneira poderosa, exponencial, e talvez 380 irmãos ficaram dispersos, ficaram desapercebidos com relação à palavra da verdade de Jesus
e não desfrutaram em primeira mão daquele acontecimento. A Bíblia diz que havia grande expectativa, que 120 estavam reunidos num só lugar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando completa o 50º dia, a festa de Pentecostes, há um ruído, um vento muito forte. E quando eles olham um para o outro, o que eles veem é fogo sobre a cabeça um do outro. Eles estão orando em uma língua desconhecida. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e que eles passam a falar uma outra língua conforme a capacidade que o Espírito Santo vai concedendo. Então por que nós devemos buscar o Espírito Santo hoje aqui? Porque nós precisamos ser capacitados para a obra de Deus. Nós precisamos receber uma habilitação espiritual. Nós precisamos receber algo do céu, não algo da terra. Algo da terra é bom, as informações humanas são boas. Eu falei aqui um outro dia que os cursos e as preparações são excelentes, mas nada se compara com o que vem do céu. Nada se compara com a atividade espiritual que vem do céu, com o Espírito Santo. Então qual é o motivo pelo qual, pastor, eu devo ser cheio do Espírito? Porque Ele quer capacitar você para fazer grandes obras, irmão. O Espírito Santo quer nos habilitar para grandes obras. Agora nós lemos aqui 4 palavras em destaques. Nós observamos que Lucas, ele destaca que veio do céu um som. Esse som era como de um vento. E havia línguas de fogo sobre todos. Então repete comigo: som, vento, fogo e todos. Repete de novo: som, vento, fogo e todos. Essas 4 palavras devem nos chamar a atenção, porque elas não estão inseridas ali de maneira sem sentido. Eles foram impactados por um grande barulho. Na verdade, não era qualquer barulho, era o som do céu, era o som dos altos céus. Houve uma espécie de estrondo naquele lugar. Por quê? Porque a palavra grega que Lucas usa para expressar a palavra som é a palavra ekos. É a mesma palavra que ele insere no seu evangelho, no capítulo 21 e no versículo 25, para descrever o barulho que gera a força das ondas do mar. Então certamente não foi qualquer ruído, certamente não foi qualquer sonoridade. Foi algo poderoso, tão poderoso, que atraiu multidões no dia de Pentecostes, a ponto de gerar quase 3.000 conversões com uma única palavra de Pedro, irmãos. Então fala: esse som foi do céu. Porque só o som do céu pode atrair as multidões. Só o som do céu pode arrebatar os corações. Só o som do céu pode convencer os homens a viver uma nova vida. E naquele dia, com uma palavra de poucos minutos, cerca de 3.000 almas são agregadas à igreja, porque o som do céu estava naquele lugar, irmão. Fala a verdade, é bom ou não é estar onde o som do céu está? É tão bom estar onde tem uma voz profética. É tão bom estar onde tem um louvor profético. É tão bom estar onde tem profetas, irmãos. É tão bom. Por isso que eu me sinto bem em congregar aqui com vocês, porque tem pessoas de Deus nesse lugar, irmão. Eu posso declarar, irmão, humildemente: nesta casa tem o som do céu, irmãos. Quantos já ouviram o som do céu nesta casa, irmão? Aleluia, eu já ouvi muitas vezes. E Deus tem falado conosco. E não é outro som, senão o som do céu que tem ressoado neste lugar para a glória de Jesus. O texto diz que foi um som que gerou um impacto tão sobrenatural que os corações foram quebrantados posterior à manifestação desse som. Não para por aí. Nós também citamos a palavra vento que aparece no texto.
E o vento nas Escrituras também é símbolo do Espírito Santo. E por que é que o Espírito Santo, no evento do Pentecostes, veio como vento? Porque o vento fala de soberania, o vento fala de liberdade, o vento fala de inescrutabilidade. Naquele grande dia, o Espírito Santo veio como vento para mostrar que é livre e que tem autoridade e poder para soprar aonde quer, em quem quer, quando quer e da maneira que quer. Ninguém pode prender o vento. Os homens calculam a velocidade do vento, mas os homens não mudam o curso do vento. Isso nos fala de que ninguém pode controlar a agenda, a manifestação e o fluir do Espírito Santo em nossas vidas, irmão. Ninguém pode limitá-lo, ninguém pode bloqueá-lo. Quando o Espírito Santo quer soprar, ele é livre para soprar. Quando o Espírito Santo quer agir, ele é livre para agir. Pensa numa coisa, talvez você está tão desejoso de que há um sopro de Deus em um determinado local, e o Espírito Santo não quer soprar. Por quê? Porque ele é soberano. E o vento fala de soberania. Jesus, falando para Nicodemos, no capítulo 3 de João, e no versículo 8, diz que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. E Jesus conclui o texto dizendo: assim são os que são guiados pelo Espírito. O Espírito é livre como o vento é livre. Ele sopra onde ele quer, ele sopra em quem quer. E deixa eu falar uma coisa: o Espírito não sopra só na igreja. O Espírito é livre para soprar até onde nós não queremos que ele sopre. Eu fico imaginando que tem lugares que eu e você não vamos, mas o Espírito vai por meio do vento, o Espírito vai por meio do sopro. Então nessa noite o Espírito pode soprar aqui, irmão João Paulo, mas o Espírito pode soprar na sua casa, o Espírito pode soprar no hospital, o Espírito pode soprar no seu trabalho, o Espírito pode soprar na vida dos seus filhos. Aonde houver uma pessoa, até no antro de prostituição, perdida, desenganada, o Espírito sopra naquele lugar e muda a vida daquela pessoa, porque foi assim na sua vida. Você estava desenganado, você estava perdido, desnorteado, e o Espírito Santo, como vento, encontrou com você e mudou a sua vida radicalmente. Então nessa noite, irmão, deixe o Espírito Santo soprar para a glória de Jesus, irmão. Porque ele veio como vento, amados. Ele é livre e ele tem a liberdade de soprar onde nós jamais sopraríamos, irmãos. Um outro ponto importante de ver é que quando nós avaliamos o texto de Ezequiel 37, o profeta é desafiado por Deus a profetizar. Deus leva ele para um vale de ossos secos, e no meio daquele vale, Deus faz a ele uma pergunta: se aqueles ossos podem reviver. Sabiamente, eu acredito que não presunçosamente, talvez eu poderia dizer, pode sim. Outros poderiam dizer, pode não. O profeta disse, o Senhor é quem sabe se pode. Deus então deu uma ordem e disse, profetiza. E no meio da ordem, ele tinha que profetizar aos 4 ventos. Deus disse, profetiza aos 4 ventos e diz, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E quando ele declara isso, a Bíblia diz que dos 4 ventos vem o Espírito e sopra sobre o vale, e osso começa a voltar para o seu lugar, e há uma formação de um exército sobremodo numeroso, diz a palavra de Deus. Um exército sobremodo numeroso. A partir do momento em que o profeta profetiza o Espírito, o vento começa a recolocar as coisas no lugar. O vento começa a reorganizar. O vento começa a reestruturar. Com qual finalidade? Formar um grande exército.
O vento quer formar um grande exército. E quando nós falamos do exército, nós precisamos atentar pelo menos para 4 tipos de funções básicas. A primeira função do exército é defender o seu reino, a sua nação, o seu povo. A segunda função do exército é derrotar e vencer o inimigo. A terceira função do exército é possuir, é se apoderar dos despojos. Uma vez que você luta contra um determinado povo, nação ou um outro exército, você conquista aquilo que eles possuem de valor. E a quarta função da formação de um exército é expansão do território do reino conquistado. Então perceba, a função do sopro e do vento do Espírito, ela é clara. Ela quer formar um grande exército. E esse exército não é outro, senão a igreja do Senhor Jesus. Foi a igreja do Senhor Jesus que foi chamada para conquistar territórios. Foi a igreja do Senhor Jesus que foi chamada para arrebatar as almas da mão de Satanás e apresentá-las ao Evangelho de Jesus. Foi por isso que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o exército de Deus. O vento sopra para formar o exército de Deus. Aleluia! Agora percebe, há uma necessidade vital do vento soprar em nós. Porque quando o profeta profetizou, a primeira etapa da profecia levantou apenas os corpos. Os ossos voltaram para o seu devido lugar. Osso em cada lugar. Pele, tendões, nervos, músculos, tudo certinho. Mas eles ainda não tinham vida. E é nesse dado momento que Deus ordena o profeta dizendo: profetiza o Espírito. Ó, profetiza, filho do homem. E quando o Espírito sopra, irmãos, sobre aqueles mortos vivos, eles se tornam vivos de verdade. Nós só poderemos ser um grande exército, irmãos, se nós estivermos com o vento do Espírito fluindo em nós, irmão. Oh, Jesus disse em João 7,38 que quem crer nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Espírito precisa fluir, irmão, por meio de nós. O Espírito precisa fluir através de nós. O Espírito precisa fluir por meio da igreja. Eu quero convidar vocês, deixe o Espírito Santo soprar, irmãos. Deixe esse vento soprar e formar um grande exército. Talvez nós temos número, mas não conseguimos avançar a partir desse ponto. Se nós deixarmos a ação do Espírito, nós estamos entrando em 21 dias de jejum e oração. Se nós deixarmos o vento soprar, coisas extraordinárias vão acontecer no nosso meio. Qual é a função desse vento? Formar um grande exército. Quando nós olhamos para esses 4 ventos, nós aprendemos com os textos expostos, tanto em Atos capítulo 2, como em Apocalipse capítulo 7, que esse vento não é um objeto. Esse vento fala diretamente da pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa. Esse vento é a própria divindade atuando no dia do Pentecostes. Tanto esses textos, quanto textos de Daniel, textos de Zacarias, eles apresentam os ventos de Deus como a pessoa e a ação do Espírito Santo. E o texto diz que o profeta convocou, dizendo: vem dos 4 ventos, ó Espírito. E o que representa esses 4 ventos? O primeiro vento é o vento leste. O vento leste representa a provocação de mudanças. Quando nós lemos os textos de Gênesis 41, versículo 6, e os textos de Êxodo, capítulo 14 e versículo 21, é isso que nós aprendemos. Mas a Bíblia vai dizer que o vento leste, chamado naquele versículo de vento oriental, soprou sobre as águas do Mar Vermelho, e eles puderam atravessar ao outro lado, pisando em terra seca. Eu quero declarar que Deus quer fazer soprar o vento leste em nossas vidas.
que vai provocar mudanças, que vai trazer coisas novas, e que durante esses 21 dias nós seremos impactados pela ação desse vento. Prepara seu coração, irmão, porque Deus tem dito sobre essa igreja que as coisas vão mudar, e eu creio piamente que elas já estão mudando para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo vento é o vento oeste, também chamado na Bíblia de vento ocidental. Quando lemos Êxodo capítulo 10 e versículo de número 19, e quando lemos Lucas de número 12, versículo 54, olha o que Jesus está dizendo. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, o vento ocidental, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Jesus está falando de algo que era comum, por exemplo, de agricultores daquela época. Eles olhavam para o tempo e sabiam que em determinado momento iria chover. E Jesus confirma a palavra deles. Jesus diz: vocês dizem que vai chover, e assim acontece. Da onde vem a chuva, senão do céu? Da onde vem a chuva, senão do alto? O vento oeste representa que estão a caminho da terra coisas vindas do céu. Prepara, irmão, porque vem coisas do céu sobre a sua vida. Tem um vento oeste soprando, e coisas celestiais serão derramadas sobre nós em nome de Jesus. Oh, quantos acreditam nisso? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Oh, aleluia. Este é o segundo vento. A Bíblia ainda vai nos apresentar um terceiro vento, chamado de vento sul, que na continuação do texto de Lucas capítulo 12, agora no versículo 55, vai dizer: e quando sopra o vento sul, vocês dizem o quê? Vai fazer calor. E assim ocorre. Vocês dizem que quando o vento sul sopra, é sinal de que está vindo calor. Irmão, calor fala de temperatura. Calor fala de aquecimento. Oh, aleluia. Eu creio que esse vento sopra sobre nós para nos aquecer espiritualmente, irmãos. A função desse vento é aumentar a temperatura e nos fazer avançar. Olha para a história profética do Reino do Norte. Olha para a continuidade da saída de Elias e para a continuidade de Eliseu. Como é que dá essa continuidade? Numa carruagem de fogo, irmão. Calor, temperatura, altas temperaturas. Quando nós somos contagiados pelo calor do Espírito, nós avançamos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer no texto de Atos capítulo 8, que Filipe, com o martírio de Estevão e os demais discípulos, eles são espalhados por Jerusalém, Judeia e por toda Samaria, e vão até os confins da terra. Nessa caminhada de cerca de 80 quilômetros, a Bíblia diz que Filipe está evangelizando, e num dado momento, ele é arrebatado, irmãos. Filipe é imediatamente arrebatado e acha-se aonde? Em Azoto, uma cidade que está cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. E quando ele chega em Azoto, ele encontra o eunuco e começa a pregar para o eunuco, fala da palavra para o eunuco e batiza o eunuco. E depois de batizar o eunuco, Filipe volta por cerca de 70 quilômetros aos caminhos de Cesareia. Eu estou falando de um único homem que evangelizou cerca de 200 quilômetros, irmãos. 200 quilômetros, irmãos, por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O calor do Espírito nos faz avançar, o calor do Espírito nos faz prosperar, o calor do Espírito nos faz progredir. Então, amado, receba o sopro do vento sul, receba o calor, a ação do Espírito Santo. Quantos querem prosperar, irmão? Quantos querem avançar, irmão? Deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar. Qual é o quarto e último vento? É o vento norte. A
Bíblia diz que veio dos quatro ventos o Espírito e soprou sobre aquele vale, e aqueles mortos reviveram. O quarto vento é o vento norte. Quando nós lemos Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16, olha o que o texto diz: acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem sobre o meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Sopre sobre o meu jardim, para que a sua fragrância espalhe ao seu redor. Qual é a função desse vento, pastor? Liberar o que está travado. Liberar o que está retido. Eu não sei se você tem sentido que algumas coisas não têm fluído na sua vida. Eu não sei se você tem sentido bloqueios. Irmão, eu quero declarar no nome de Jesus: chegou o tempo do vento norte soprar sobre você, e uma liberação de coisas virem sobre a sua vida. Oh irmão, eu creio que portas se abrirão, eu creio que coisas novas acontecerão. Deixa o vento norte soprar, porque essa é a função desse vento, amado. Aleluia. Eu falei apenas do som e do vento. O próximo episódio é o episódio do fogo. A Bíblia diz que quando olharam um para o outro, viram línguas repartidas como que? De fogo. O fogo na Bíblia também é símbolo do Espírito. Porque se você olhar as manifestações de Deus aos homens, se deu por meio do fogo. Se você olhar para Moisés, se você olhar para Elias, se você olhar para o sacrifício de Salomão, ministrado aqui pelo Leandro, a manifestação da aceitação da oferta de Salomão foi dado por meio do fogo. A aprovação de Deus no passado também se dava por meio do fogo. E quando o fogo estranho era apresentado a Deus, o fogo de Deus consumia o fogo estranho que era apresentado. Deus aprovava e Deus desaprovava por meio do fogo. E no Novo Testamento, quando eles olharam uns sobre os outros, fogo não era outro senão o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo representa o fogo de Deus. Se olharmos para os contextos em que estamos inseridos, Deus é considerado fogo consumidor. A palavra é considerada fogo. Se olharmos para o Salmo 104, uma referência aos anjos, a Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo, irmão. Jesus, nas palavras de João, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então a ação do fogo aqui não é apenas uma reação química que produz luz e calor, como diz a ciência. A ação do fogo aqui é a manifestação do próprio Deus na vida dos homens, mudando o curso da história de cada um daqueles homens. O que é necessário para ter fogo? Você lembra lá da aula de química ou de ciências, na quarta, quinta série? Talvez você estudou sobre o triângulo do fogo. Para que se tenha fogo, eu preciso de 3 elementos. Elementos sólidos, líquidos ou gasoso, que possa ser uma espécie de combustível. Eu preciso de comburente, que é o oxigênio. E eu preciso da reação enérgica, do calor, para ativar o combustível com o comburente. E assim gerar o fogo. Irmãos, olhe para o texto de Atos 2. O que nós temos ali são esses 3 elementos. O que é que nós encontramos? Deixa eu substituir. Nós encontramos os discípulos, que está representado por você, que é o combustível. Nós encontramos o oxigênio, o comburente, que é o Espírito Santo. E eles estão por 10 dias orando. E quando você ora, o que você gera? Senão calor. Irmão, aonde está um homem orando, o Espírito manifestando? Só resta pegar fogo, irmão. Só resta pegar fogo, irmão. Só resta pegar fogo. Pode observar, basta darmos as mãos, basta começarmos a oração, e o fogo de Deus nos incendeia rapidamente, irmãos. Todo
todos o texto vai dizer que foram cheios. E aqui eu quero terminar minha palavra e convidar você para orarmos juntos. Fique de pé, por favor.